Bem-vindos ao Debate. O material que inspira a nossa conversa de hoje vem de uma série de palestras sobre o que o autor chama de cultura de cuidado. A tese central é bem forte. A Igreja, ao longo do século XX, teria terceirizado sua responsabilidade histórica de cuidar da alma humana para a psicologia secular. Uhum. E isso nos coloca diante de uma questão fundamental, né? A Bíblia e a comunidade da Igreja são de fato suficientes para lidar com toda a complexidade do sofrimento humano? Ou será que a psicologia, a psiquiatria, mesmo com suas origens seculares, oferecem ferramentas indispensáveis que a Igreja não pode ignorar? Eu vou defender que a suficiência das Escrituras aplicada no contexto da Igreja é um modelo divino e completo para o cuidado da alma. E eu vou argumentar que, embora a Bíblia seja a autoridade final, ignorar completamente os insights das ciências humanas é um erro. Uma abordagem que integra, de forma crítica, claro, o conhecimento psicológico, submetendo-o às escrituras, pode resultar num cuidado muito mais eficaz e, eu diria, compassivo. A meu ver, o diagnóstico apresentado no material é cirúrgico. Pensa bem, durante 19 séculos, a Igreja foi o lugar primário para o cuidado da alma. Isso mudou drasticamente quando os seminários, principalmente nos Estados Unidos, começaram a importar a chamada psicologia pastoral. Certo. Na prática, isso significou treinar futuros pastores nos dogmas seculares de homens como Freud, que, vamos lembrar, via a religião como uma neurose infantil, Jung, com seus arquétipos que relativizam a revelação bíblica, e Watson, o pai do behaviorismo, que reduz o ser humano a um conjunto de respostas a estímulos. O resultado, segundo o palestrante, foi uma igreja que trocou a profundidade da teologia pela superficialidade da autoajuda. O problema não é a técnica, sabe? É a raiz. A psicologia secular parte de premissas ateístas. Ela nega a criação, um padrão moral absoluto, a realidade do pecado e, logicamente, a necessidade de um salvador. A solução, portanto, não pode ser uma integração. Tem que ser um retorno radical à suficiência da palavra de Deus. Olha, eu concordo que a Igreja não pode engolir a psicologia secular sem um filtro teológico rigoroso. A preocupação é totalmente legítima. Mas jogar toda a psicologia fora por causa disso é um exagero. É como jogar o bebê fora junto com a água do banho. O próprio material que a gente está discutindo nos dá pistas dessa complexidade. Ele cita autores como Jones e Buttman, que defendem que a Bíblia, apesar de ser a palavra de Deus, tem um propósito limitado e não foi escrita para ser um manual de aconselhamento técnico para todos os casos. E o exemplo mais forte é o que o próprio palestrante conta, o da mulher com um problema motor que foi diagnosticada, inicialmente como tendo uma questão emocional, mas que na verdade tinha tumores no pâncreas. Esse caso é a prova de que as coisas nem sempre são o que parecem na superfície. Se a gente não tiver as ferramentas para diferenciar um problema com causa orgânica de um puramente espiritual, a gente corre o risco de aplicar o remédio completamente errado. Uma rejeição total da ciência, incluindo a psicologia, pode levar a um dano real. Mas esse exemplo da mulher com tumores prova justamente o meu ponto, só que de outra forma. O erro inicial foi tentar psicologizar um problema que era físico. Da mesma forma, a psiquiatria moderna, como aponta o material, comete o erro inverso. Ela patologiza experiências que são, na verdade, espirituais ou simplesmente parte da condição humana. O livro que a fonte cita, A Perda da Tristeza, capta isso perfeitamente. Ninguém mais fica triste, agora ficam deprimidos. É um bom ponto. A Bíblia, lá em 2 Coríntios 7, nos dá um diagnóstico muito mais sofisticado. Ela diferencia a tristeza segundo Deus, que é produtiva, leva ao arrependimento, da tristeza segundo o mundo, que é destrutiva. Ao colocar o rótulo de doença em toda angústia, nós removemos a agência moral da pessoa. O problema deixa de ser uma questão de idolatria ou pecado, que exige arrependimento, e passa a ser um desequilíbrio químico que exige medicação. Nós trocamos o confessionário pelo divã,
Entende? Essa distinção entre as duas tristezas é crucial, e eu admito que a medicalização excessiva da vida é um problema real. Mas a linha entre uma tristeza normal, mesmo que pecaminosa, e uma depressão clínica paralisante pode ser, nossa, incrivelmente tênue. Como a igreja, na prática, faz essa distinção sem as ferramentas de diagnóstico que a psicologia e a psiquiatria desenvolveram? A fonte critica aí com razão a ideia de que qualquer pessoa com problemas é meramente um doente que só um profissional pode tratar. Isso é uma caricatura. Mas o palestrante vai para o outro extremo ao chamar o TDAH, por exemplo, de um mero construto secular. Isso é perigoso. Negar a realidade de condições com componentes neurológicos e fisiológicos claros é negar o sofrimento real das pessoas. Não é uma questão de pecado ou doença. A pergunta mais útil é: como o pecado, a biologia e as circunstâncias da vida interagem para produzir o sofrimento que a gente vê? E para responder a isso, a gente precisa de mais do que só uma Bíblia e boa vontade. Mas essa interação é precisamente onde a suficiência das escrituras brilha e a psicologia secular falha. A psicologia, por definição, ela não tem a categoria pecado. Ela pode descrever um comportamento, mapear uma disfunção cognitiva, mas ela não consegue acessar a dimensão do coração, que a Bíblia define como o centro do nosso ser, nossos pensamentos, desejos, nossa vontade. A tristeza segundo o mundo, que Paulo menciona, não é apenas uma emoção negativa, é a angústia que vem de um coração idólatra de buscar vida e alegria em coisas que não são Deus. Um sistema que nega a existência da alma e do pecado não pode, por princípio, oferecer um diagnóstico completo. Ele sempre vai ficar na superfície, nos sintomas. Mas e se as ferramentas da psicologia puderem nos ajudar a entender justamente como essa idolatria do coração se manifesta na prática? Vamos pensar num exemplo concreto. Pense na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que o próprio material menciona. A TCC é uma abordagem que ajuda a pessoa a identificar pensamentos automáticos distorcidos que geram emoções e comportamentos problemáticos. Certo. Imagina alguém que luta com uma ansiedade social paralisante. Um pensamento automático pode ser: se eu falar alguma besteira, todo mundo vai me rejeitar e isso vai ser o fim. A TCC oferece técnicas práticas para identificar, questionar e substituir esse pensamento. Onde entra a teologia, o conselheiro bíblico pode então conectar esse medo da rejeição, a idolatria do coração, à busca por segurança e valor na aprovação das pessoas, em vez de encontrar essa identidade em Cristo. A ferramenta psicológica não substitui a teologia, ela a torna prática, aplicável. Ela dá mãos e pés ao processo de arrependimento e transformação. O que você descreve soa bem na teoria, mas nos leva diretamente a outra questão. Quem está qualificado para fazer esse cuidado? E onde ele deve acontecer? O modelo que você propõe parece depender de um especialista treinado. O material, por outro lado, defende que a comunidade da igreja é o ambiente divinamente projetado para todo o cuidado da alma. O palestrante dá o exemplo da sua própria igreja, onde os membros se cuidam de forma integral. Ajudam com reformas na casa, consertam carros, dão apoio financeiro e, claro, aconselham uns aos outros. Ele cita Romanos 15:14, que diz que os crentes estão cheios de bondade e de conhecimento e são, portanto, capazes de se admoestarem uns aos outros. A profissionalização do cuidado que a psicologia promove tira essa responsabilidade do corpo de Cristo e a entrega a um indivíduo isolado numa sala, 1 hora por semana. Isso, como diz o material, rouba da igreja um privilégio que Deus deu. Mas esse exemplo da comunidade que você descreve, com reformas de casas e apoio, é exatamente para onde eu quero ir. Isso é fantástico para problemas práticos e para o que a gente pode chamar de pecados comuns. Mas como essa mesma comunidade, cheia de boa vontade e conhecimento bíblico geral, lidaria com alguém que tem uma crise psicótica genuína, ou a uma mulher sofrendo de depressão pós-parto severa? A boa vontade substitui o conhecimento clínico? Eu entendo a sua ênfase na comunidade e concordo que ela é vital. Mas qual é o limite? Na sua visão, existe alguma situação em que um pastor deveria dizer:
Olha, este caso está além da minha competência e da capacidade da nossa comunidade. E eu preciso encaminhar essa pessoa para um psiquiatra. A questão não é se existe um limite, mas de onde vem a sabedoria para lidar com o problema. O modelo que o material propõe não é anti-especialização, mas é contra a importação de uma especialização secular. Veja o exemplo da fonoaudióloga com pós-doutorado que a fonte menciona. Ela usa seu treinamento profissional, que é altamente especializado, mas o faz através das lentes das escrituras, a serviço da igreja. O problema fundamental com a psicologia secular não é ser uma especialidade, é ser uma cosmovisão concorrente. Ela não é uma ferramenta neutra como a fonoaudiologia ou a mecânica de automóveis. Ela é uma tentativa de explicar o que é ser humano, qual o nosso problema e qual a nossa solução. Tudo isso sem Deus. Tentar integrar isso é como tentar misturar óleo e água. A verdadeira especialização que a igreja precisa é de homens e mulheres que se aprofundam no conhecimento das Escrituras e na sabedoria de como aplicá-las ao coração humano. Olha, e eu não consigo concordar, porque essa analogia para mim não se sustenta. Rejeitar uma ferramenta de diagnóstico psicológico porque seu criador tinha uma filosofia ateísta é como se recusar a fazer uma cirurgia que salva vidas porque o médico que a desenvolveu não era cristão. A verdade é verdade, onde quer que a gente a encontre. A tarefa do cristão não é rejeitar, é discernir. Um psicólogo cristão treinado não está importando Freud sem crítica. Ele está usando ferramentas e observações sobre o comportamento humano. Muitas das coisas são simplesmente descrições precisas de como as pessoas funcionam, e passando tudo isso pelo crivo de uma teologia bíblica robusta. Se um pastor não tem o treinamento para reconhecer os sinais de um transtorno bipolar ou de esquizofrenia, ele pode, com a melhor das intenções, tratar uma condição neurobiológica complexa como um problema de rebeldia espiritual e causar um dano imensurável a essa pessoa e sua família. Não se trata de substituir o cuidado pastoral. Se trata de equipá-lo. E é aqui que a gente chega ao cerne da questão. O verdadeiro ponto de tensão não é ciência contra a fé. São duas antropologias concorrentes, duas visões fundamentalmente diferentes do que significa ser humano. Uma, a da psicologia secular, vê o homem como um animal evoluído, um ser puramente material, psicológico, cujos problemas são, em última análise, fruto de uma química cerebral defeituosa, de traumas passados ou de cognições mal adaptadas. A solução é terapia, medicação, autoaceitação. A outra, a visão bíblica, vê o ser humano como imago Dei, uma criatura espiritual criada para adorar. Nosso problema fundamental, a raiz de todas as outras disfunções, é que nosso coração está inclinado a adorar a criação em vez do Criador. Qualquer sistema de cuidado que não parta dessa premissa pode até aliviar sintomas, mas nunca poderá curar a doença da alma. Eu concordo que essa é a tensão central. Mas a minha posição não é que a gente deva adotar a antropologia secular. Pelo contrário, é que precisamos ter uma antropologia bíblica tão robusta que ela seja capaz de examinar as descobertas da psicologia e dizer: isso aqui é uma observação útil sobre o comportamento humano, que podemos usar, e aquilo ali é um pressuposto filosófico ateísta que devemos rejeitar. A Bíblia nos diz o que está errado com o coração humano, a idolatria. A psicologia, às vezes, pode nos dar um mapa útil de como essa idolatria se entrincheira em padrões de pensamento e comportamento. Ela pode nos ajudar a ver os mecanismos. Ignorar esses mecanismos em nome da pureza teológica não é ser fiel, é ser ingênuo. É como um médico que entende perfeitamente a teoria viral, mas se recusa a usar um microscópio para ver o vírus em ação, porque o microscópio não foi inventado por um teólogo. A sabedoria é usar todas as ferramentas disponíveis, submetendo-as à verdade maior da palavra de Deus. Essa discussão solidifica a minha posição. O risco de tentar integrar uma cosmovisão hostil é grande demais. O modelo bíblico de uma cultura de cuidado, centrado na suficiência da palavra de Deus e na dinâmica relacional da igreja local, foi perigosamente enfraquecido por essa tentativa. Retornar a este modelo não é um retrocesso, mas um realinhamento com a fonte da verdadeira transformação, que acontece de dentro para fora, no coração,
através do poder do Espírito Santo, usando a verdade das Escrituras. E para mim, nossa conversa apenas reforça a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa e matizada. A fonte nos alerta corretamente sobre os perigos de uma aceitação cega da psicologia, mas uma rejeição total é igualmente perigosa. Pode levar a diagnósticos errados, a um cuidado inadequado e ao aprofundamento do sofrimento. O caminho mais sábio não é nem a assimilação ingênua, nem a rejeição medrosa, mas o discernimento crítico, desenvolvendo uma estrutura biblicamente sólida que sabe usar as ferramentas e observações das ciências humanas para servir melhor ao povo de Deus em toda a sua complexidade. Fica claro que o material de hoje nos leva a uma tensão profunda que vai além de uma simples disputa sobre métodos de aconselhamento. Ela toca na questão fundamental de como entendemos a própria natureza humana. Se somos primariamente seres espirituais, cujo maior problema é o pecado, ou seres biopsicossociais, cujos problemas exigem uma gama de intervenções. E a forma como respondemos a isso define o tipo de cuidado que ofereceremos. Há muito mais a ser explorado aqui.